a segunda palavra que destaco é vivam. Essa palavra, como já disse, se encontra no imperativo. Paulo ordena para que os irmãos de Éfeso vivam, isto é, que eles tenham uma conduta prática no dia a dia, que honrem a vocação que receberam de Cristo. Paulo descreve esta vocação que receberam de Cristo no primeiro capítulo desta epístola. Vou destacar duas expectativas de Deus relacionadas a esta vocação que recebemos por meio de Jesus Cristo. A primeira expectativa de Deus é que nós, em Cristo, sejamos santos e irrepreensíveis. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: porque Deus nos escolheu nele, se referindo a Jesus Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Podemos dizer que Paulo estava ordenando aos irmãos de Éfeso que eles tivessem uma conduta moral e ética que honrasse o chamado que receberam de Jesus Cristo. O padrão de vida moral e ético do crente não é o da cultura emergente de nossos dias. Não é o padrão propagado pelas mídias sociais, mas o padrão do reino de Deus. O crente tem que viver fazendo escolhas que exaltem e santifiquem o nome de Jesus, mesmo que essas escolhas signifiquem perder coisas neste mundo. Fazer sexo para manter o namoro não é uma escolha possível para o cristão. Mentir para manter o emprego ou fechar um bom negócio não é uma escolha aceitável para o crente. Mentir na declaração do imposto de renda para não pagar mais impostos não é uma escolha possível. Não assumir diante os amigos que você é cristão, com medo de ser zombado, não é uma escolha aceitável. Viver um relacionamento homossexual não é uma escolha possível para um cristão. Pular carnaval não é uma escolha possível. Enfim, não viver uma conduta moral e ética que exalte o nosso Pai, que está nos céus, que não honre a vontade dEle para nossas vidas, é trabalhar contra a unidade espiritual em que nos encontramos em Cristo. As palavras de Paulo à igreja de Éfeso também são para nós hoje. Por isso digo a vocês, vivam de modo digno da vocação que receberam por meio de Jesus Cristo. Sejam santos e irrepreensíveis na presença de Deus, não se deixando ser vencidos pelo mundo, não tendo o mundo como referencial para suas escolhas e decisões na vida. Jesus venceu o mundo, isto é, Ele não deixou que o mundo se tornasse o referencial de suas escolhas e decisões. Jesus viveu fazendo a vontade do Pai e dessa forma conservou sua unidade com o Pai. Outra expectativa de Deus com relação à vocação que recebemos de Cristo está na forma de nos enxergarmos em nossa relação com Ele. Deus nos
predestinou por meio de Jesus Cristo para sermos adotados como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus nos predestinou, por meio de Jesus, a sermos filhos adotivos. Ele espera que sejamos e vivamos como filhos, assim como Jesus. Jesus viveu plenamente conectado com o Pai, sendo dirigido pelo Espírito Santo em tudo o que fez, em tudo o que realizou, enquanto andou nessa terra como homem. O chamado de Jesus incluiu a adoção como filhos, por parte de Deus Pai, de todos que nele creram. De todos que hoje creem, e de todos que ainda vierem a crer. Portanto, em Cristo, somos vocacionados a fazermos parte de uma nova família, a família de Deus. Os irmãos de Éfeso estavam sendo exortados, desta forma, a viverem em uma unidade plena com Deus, e automaticamente com essa família. Isso significava para eles, naqueles dias, que não importava qual a origem ética daqueles que faziam parte da igreja de Éfeso. Paulo estava dizendo a eles que agora todos eram filhos de Deus. Isso os tornava irmãos. Não importava se eram bárbaros, gregos, romanos, judeus, ou de qualquer outra origem. Se eram livres ou escravos. Em Cristo eram todos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Portanto, irmãos em Cristo. Da mesma forma, nós hoje vivemos essa unidade e somos chamados para vivermos de modo digno dela. Não importa sua origem. Não importa se você é branco, negro, amarelo, pardo, índio, cigano, nobre ou pobre. Em Cristo, todos nós fomos adotados por Deus Pai. Essa unidade com Deus e com os nossos irmãos foi realizada e mantida pelo Espírito Santo de Deus. E só foi possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Portanto, a exortação de Paulo não serve somente para a igreja de Éfeso, ela serve para mim e para você hoje. Paulo está nos chamando a vivermos de forma a honrar essa unidade que temos com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. Paulo está dizendo para termos uma prática de vida no dia a dia que honre essa unidade. Portanto, não podemos tratar ninguém com indiferença. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não existe espaço na igreja de Cristo para o racismo. Não existe espaço na igreja de Cristo para o xenofobismo. Não existe espaço na igreja de Cristo para divisões.